Começou, gravando. Bom dia a todos. Nós estamos aqui hoje para comemorar o Dia Internacional da Filosofia, e esse evento é um evento que faz parte da rede de mulheres filósofas latino-americanas. E a nossa proposta aqui é apresentar a perspectiva dos funcionamentos, que é uma perspectiva feminista, decolonial de justiça, e pelo menos três das suas aplicações, né? Então, meu nome é Maria Clara Dias, eu vou fazer a primeira apresentação breve sobre a perspectiva, depois nós vamos passar a palavra à Alessandra Sena, em seguida Martina Davidson, e para finalizar a Suane Soares, né? Cada uma delas vai fazer uma aplicação da perspectiva associada à sua pesquisa, né? A perspectiva dos funcionamentos, ela surge com uma tentativa de pensar uma perspectiva de justiça mais inclusiva e, sobretudo, uma perspectiva de justiça que rompa com certos paradigmas eurocentrados que não fazem sentido nos países do sul global, e eu diria não faz sentido em nenhum lugar, mas, sobretudo, não faz sentido nos nossos países, onde nós temos uma epistemologia própria, nós temos uma forma de perceber o próprio mundo, que muitas vezes envolve saberes que foram considerados subalternos e foram considerados crendices e foram simplesmente colocados à margem, né? Então, o que a perspectiva dos funcionamentos faz é, no primeiro momento, romper com talvez o elo mais forte dessa cadeia, né? Que é o elo da definição do que nós somos, né? A definição do que seria um ser humano como um ser racional e livre, e rompendo com esse elo, buscar uma forma de compreender a justiça voltada para algum outro tipo de entidade que não esses que se caracterizam como racionais e livres, né? Dessa forma, nós tínhamos alguns candidatos, ou um candidato que também já surgiu há um bom tempo na filosofia, seria os seres sencientes. Mas, mesmo assim, a identificação daqueles que nós vamos chamar, a partir de agora, aqui de concernidos morais com seres sencientes, me parecia bastante restritiva, porque ela ainda não dava conta da nossa intuição de que, fora dos seres viventes, nós temos também entidades às quais nós atribuímos valor e consideração moral, né? Então, dessa forma, eu tentei buscar uma forma bastante minimalista de identificação do concernido moral, que é como um sistema funcional, de tal maneira que nós pudéssemos incorporar todos aqueles sistemas funcionais que são racionais e livres, todos aqueles sistemas funcionais que são sencientes e ainda outros tipos de sistemas funcionais que não possuem esses atributos, mas que ainda assim possuem uma forma específica de estar no mundo que nós gostaríamos de respeitar, de valorizar, né? Então, dessa maneira, a gente critica, num primeiro momento, uma ideia de uma identidade fixa para o concernido moral, e a gente passa a desenvolver aí uma identidade flexível, que envolve, inclusive, uma caracterização mais flexível do que nós somos, eu, vocês que estão ouvindo e nós que estamos aqui falando hoje, né? E, dessa forma, a gente permite uma perspectiva moral que contemple cada um de nós em toda a extensão da nossa existência, porque nós modificamos as nossas demandas no decorrer da nossa existência, da mesma maneira que nós nos identificamos de formas diversas nas diversas etapas da nossa existência, inclusive em função de interações e de relações que nós mantemos com o nosso próprio entorno, né? E é dessa maneira, então, que essa perspectiva ela vai considerar, sem nenhuma possibilidade de hierarquia, outros seres, outros animais não humanos, né? E, da mesma forma, outros seres que podem inclusive incluir seres não vivos, como o meio ambiente, uma obra de arte, um monumento cultural, uma cidade, etc., né? Todas essas entidades, assim como nós mesmos, somos entendidos como compostos de diversos sistemas funcionais e como integrantes de outros sistemas funcionais, de tal forma que todas as vezes que a gente quer tentar pensar a qualidade de vida de uma determinada entidade, a gente tem que circunscrever o aspecto específico que nós precisamos contemplar, né? Então, a aplicação da perspectiva de funcionamentos enquanto uma teoria de justiça, ela visa identificar o campo de pesquisa que o pesquisador trabalha, ou que ele
para o qual ele quer promover justiça e para o qual ele quer promover algum tipo de reconhecimento, né, de consideração, e identificar quais seriam para aquele grupo ou para aquele indivíduo os seus funcionamentos básicos, né? E a partir dessa identificação, tentar analisar todos os elementos que comprometem aquele funcionamento básico e todos aqueles que promoveriam aquele funcionamento básico, né? Então, na verdade, a perspectiva de funcionamentos, ela tem uma função prática, né? Quer dizer, ela foi pensada como uma teoria de justiça que a gente pudesse aplicar em sociedades concretas e, inclusive, de forma a promover políticas públicas mais orientadas para demandas específicas, né? Então, por exemplo, se nós estamos falando, nós temos políticas públicas para mulheres, né? Mas essas políticas públicas, elas abrangem todas as mulheres? A minha percepção é que não, porque elas são moldadas de uma forma bastante abstrata, que muitas vezes deixam escapar exatamente os elementos que são os fundamentais para promover a realização daquelas vidas, né? Então, agora nós precisaríamos ter um campo de trabalho e tentar, a primeira etapa é a investigação de quais seriam esses funcionamentos básicos. E justamente porque a gente quer romper com paradigmas. Acho que travou, né, Sônia? Voltou. Voltou. Acho que foi. Peraí, Clara, você está com o microfone fechado. É curioso, nunca aconteceu de cair a internet aqui, e hoje justamente já é a segunda vez que cai. Então, nós temos que dar voz justamente àquele para quem nós queremos promover as políticas públicas, ou aqueles que nós queremos que os funcionamentos básicos sejam identificados, né? Então, é uma perspectiva que ela parte da necessidade de uma percepção bastante cuidadosa do outro, né? Porque justamente no momento em que nós envolvemos agora, como concernidos morais, indivíduos que não possuem as nossas capacidades de expressão discursiva e etc., nós precisamos dar acesso a formas diferenciadas de fala e de demonstração do que é uma necessidade básica, né? E isso envolve uma percepção mais apurada do nosso entorno, né? Então, sobretudo quando a gente está falando de indivíduos que, por exemplo, como o próprio meio ambiente, né, que a gente precisa saber até que ponto o nosso meio, a gente está contribuindo para uma deteriorização do meio ambiente e como promover um meio ambiente que, de fato, esteja no seu estado ótimo. E aí é importante que o estado ótimo do meio ambiente é o estado ótimo para o meio ambiente, não do estado ótimo de um ambiente para o ser humano, né? Porque a gente tem uma perspectiva antropocêntrica em que muitas vezes tanto os animais não humanos quanto o próprio meio ambiente, eles são sempre interpretados como precisando ser tratados e considerados em função do que eles nos promovem, né? Do quanto nós necessitamos desse meio ambiente. E dentro da perspectiva dos funcionamentos, nenhum tipo de hierarquia desse tipo, ela se justifica, né? O que nós podemos ter é, sim, em circunstâncias específicas, a opção, quando a gente está discutindo a promoção de funcionamentos básicos, e vamos supor que esses funcionamentos básicos de uns, eles entrem em confronto com o de outros, né? O que nós teríamos que fazer nesse caso é tentar ver até que ponto nós podemos encontrar uma harmonia, apesar de reconhecer esse conflito, e podemos, em cada contexto, promover os funcionamentos básicos que são mais necessários, num certo sentido, né? Eu costumo dar como exemplo uma situação em que nós temos um recurso, né, ou um medicamento que vá
ser necessário tanto para o indivíduo A quanto para o indivíduo B. Só que o indivíduo A, ele consegue perceber o tratamento, né, que aquele medicamento vai promover apenas como um ganho de desprazer. Ele não consegue perceber que a partir daquele tratamento ele vai ter uma melhora na qualidade de vida ou ele vai ter, inclusive, a possibilidade de sobreviver, né? E o indivíduo B pode fazer isso. Então, nesse contexto, se nós tivéssemos recursos limitados e só pudéssemos satisfazer um dos dois, na perspectiva de funcionamento, nós diríamos, por exemplo, que a gente satisfaria o indivíduo B, né? Por quê? Porque o indivíduo B, ele teria como suportar aquele sofrimento em troca de um futuro. Nós poderíamos, então, dizer que nós teríamos uma justificativa para fazer o tratamento, dar o medicamento para o indivíduo B. Agora, num contexto diferente desse, quando nós tivéssemos o indivíduo A e o indivíduo B, e os dois estivessem passando fome, nós poderíamos entender da mesma maneira que o indivíduo A ele só consegue sentir o desprazer com a fome. O indivíduo B consegue entender que ele está passando fome hoje, mas que talvez amanhã ele não passe. Então, nesse caso, nós teríamos uma justificativa para dar o alimento disponível para o indivíduo A, né? Sendo o indivíduo A um animal não humano e o indivíduo B um animal humano, né? Quer dizer, porque para o ser humano nós poderíamos dizer, olha, hoje nós não temos recursos para matar a sua fome, mas amanhã a primeira remessa de comida ou o primeiro dinheiro que eu conseguir vai ser para alimentar você, né? Então, isso para tentar mostrar que essa opção por um grupo de funcionamentos básicos ou de um indivíduo ou por outro vai depender das circunstâncias e que não há nenhuma teoria prévia que justifique a hierarquia entre esses dois grupos e os demais que também são incluídos dentro dessa perspectiva, né? Então, agora eu queria, basicamente, esses são, em linhas gerais, alguns elementos fundamentais da perspectiva dos funcionamentos que vocês podem encontrar disponível nos livros e nos artigos que nós escrevemos. E agora eu queria passar a palavra, então, para a Alessandra, que vai fazer, então, a primeira aplicação aqui. A Alessandra é aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação de Ética Aplicada, Saúde Coletiva, Ética Aplicada e Bioética, né? E ela está na fase já quase de conclusão da tese dela, e ela vai, então, mostrar para vocês como ela aplica, né? Como ela aplica para o grupo de pessoas, ou grupo de indivíduos para os quais estão voltados à pesquisa dela. Então, Alessandra, por favor. Olá, bom dia a todos. Eu sou a Alessandra Sena, como a professora Maria Clara disse, eu sou aluna do doutorado do PPG Bios, né? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu só queria fazer uma autodescrição, né? Porque pode haver alguma pessoa portadora de necessidade especial, e aí eu queria me apresentar, né, dessa forma, uma autodescrição. Eu sou uma mulher racializada, com um tom de pele amorenado, como dizem, né? Tenho cabelos negros, uso óculos, estou usando um brinco de búzios e uma camiseta lilás. Ao fundo, eu estou no meu quarto, então tem a cortina e ao fundo também o guarda-roupa. Tá? Então, eu queria agradecer o convite, né, para estar aqui no Dia Internacional da Filosofia e conversar sobre a aplicação da perspectiva dos funcionamentos em relação ao meu objeto de estudo, né, a minha pesquisa. Bom, eu pesquiso trabalhadoras sexuais na Vila Mimosa, que é um espaço de prostituição aqui no Rio de Janeiro, é o maior espaço de prostituição a céu aberto da cidade do Rio de Janeiro, e a minha intenção é pensar realmente esses cuidados em saúde a partir da perspectiva dos funcionamentos, né? E dentro da perspectiva, fazer uma escuta apurada das demandas dessas mulheres. Bom, para começar, eu acho que é importante a gente definir a prostituição, né? O que ela é. Né? A prostituição é uma prática antiga, exercida aí predominantemente por mulheres cis, né? Embora transexuais, travestis e homens também a desempenhem.
né? Nesse trabalho vai ser objeto da nossa apreciação a prostituição feminina, né, e praticada por mulheres cis na Vila Mimosa, né, no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, sob uma perspectiva da saúde. Tá? A prática da prostituição, é importante a gente deixar registrado, que ela é regulamentada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, né, através da classificação brasileira de ocupações, desde 2005, né, que descreve como uma ocupação normatizada para homens e mulheres que exercem funções sexuais em troca de dinheiro, né, sem vínculo afetivo entre aqueles que realizam, né, o ato. Tá? O objetivo da pesquisa, né, o objetivo primário da pesquisa foi identificar e analisar os funcionamentos básicos e ou a falta desses funcionamentos básicos relacionados aos direitos sexuais e reprodutivos das trabalhadoras sexuais na Vila Mimosa, né, e tendo aí como base a perspectiva dos funcionamentos, que foi um paradigma cunhado pela professora Maria Clara Dias, né, que propõe aí, a partir de uma escuta apurada, identificar as demandas específicas e urgentes dos sujeitos reais, né? Uma vez que cada indivíduo possui características próprias e, ao mesmo tempo, está imerso em ambientes particulares e coletivos, dos quais extrai várias experiências, constrói as suas identidades e busca uma vida realizada e feliz. Tá? Como método, né, de pesquisa, a gente optou por trabalhar com uma metodologia qualitativa, né, a partir de um estudo descritivo, exploratório, né, a metodologia qualitativa contempla qualquer tipo de investigação social, e isso acaba implicando em considerar sujeitos de estudo, gente em determinada condição social, pertencente a determinado grupo social ou classe, com as suas crenças, valores e significados. Implica também considerar que o objeto das ciências sociais e humanas é complexo, né, contraditório, inacabado, em permanente transformação. A nossa pesquisa incluiu mulheres entre 18 e 60 anos, né, que são trabalhadoras sexuais nesse território. Nós aplicamos 100 questionários estruturados e, desses 100 questionários, 10 mulheres aceitaram fazer as entrevistas. E, a partir delas, das falas delas, que a gente vai pensar a perspectiva dos funcionamentos, o que falta para elas, o que elas entendem como ter, né, enquanto direito social. Tá? E aí a gente vai começar a pensar esses resultados, né? O que eu encontrei a partir do trabalho de campo que foi realizado, tá? E trazer também as falas dessas mulheres. Gente, por favor, mantenham aí o meu tempo, tá? Quando faltar 5 minutos, me avisem. Bom, durante a pesquisa, né, a gente encontrou o perfil socioeconômico dessas mulheres, que são majoritariamente negras e pardas, né? Encontramos muitas mulheres acima de 40 anos, tá? Mulheres com baixa escolaridade, muitas são arrimos de família e são mães solo. Embora haja, né, o registro formal da profissão, a maioria dessas mulheres elas não têm seus direitos trabalhistas garantidos, né, já que o trabalho sexual acontece de maneira clandestina e informal. Tá? São poucas as mulheres que criaram, né, o seu meio, o seu microempreendedor individual, como forma de garantir uma assistência mínima em relação à assistência social e à garantia de uma futura aposentadoria. Tá? Poucas mulheres participam de programas sociais, como, por exemplo, Bolsa Família. Nós também identificamos a interseccionalidade, né, entre raça, gênero, preconceito e discriminação contra a mulher negra, né, que pratica a prostituição, e a gente percebeu como é que tudo isso se entrelaça, tá? E como é evidente para pensar várias formas de violências. Entretanto, as mulheres que frequentam a Vila Mimosa relataram sofrer violência nos seus ambientes privados, mas na Vila Mimosa elas não conseguem perceber as violências que sofrem, tá? Inclusive elas se sentem protegidas e acolhidas nesse espaço.
Tá? Em relação à saúde sexual e reprodutiva, os dados até o momento eles são muito animadores. Parece que há uma consciência coletiva do cuidado de si. Todas as mulheres que responderam ao questionário informaram que fazem uso contínuo de preservativo durante a sua atividade laboral. Isso se reflete diretamente nas perguntas sobre IST, e muitas mulheres sinalizaram não ter tido nenhum tipo de IST. Apenas 3 mulheres, né? 2 informaram terem contraído sífilis, tá? E uma outra contraiu uma doença mais simples, né? Como a gonorreia. E as mulheres que tiveram aí durante o uso do preservativo, durante sua atividade laboral, que tiveram o preservativo estourado, né, rompido, fizeram também o uso do PrEP, tá? Fora do ambiente laboral, tem uma curiosidade. Elas, quando estão com um parceiro fixo, elas não usam preservativo, porque elas confiam cegamente nos seus parceiros. Então, elas acham que não é necessário, né? Bom, esse cuidado de si vai ficar muito claro, por exemplo, na fala da trabalhadora Rayane, de 21 anos, que ela vai dizer: meu corpo é a minha ferramenta de trabalho, eu preciso que ele esteja bem. Tá? As reclamações acerca da assistência à saúde fora do território da Vila Mimosa foram frequentes durante o trabalho de campo. A maioria das mulheres relataram que nas unidades de saúde próximo das suas residências, elas não conseguem atendimento adequado, né? Por exemplo, a Shirley, trabalhadora sexual de 47 anos, diz, né, não tem remédio simples para a dor. Consultas com especialistas, nem pensar. A sorte que, bem ou mal, ainda tem um enfermeiro ou outro que nos atenda. Para a Cláudia, que é uma trabalhadora sexual de 51 anos, né, ela vai dizer: ainda bem que aqui na zona tem o Dr. Mouse. E quando ele não consegue nos atender, somos encaminhadas ao posto de saúde Hélio Pellegrino. Lá temos um atendimento e somos respeitadas. Lá, eu não tenho medo de dizer que trabalho na Vila Mimosa. Dentro da Vila Mimosa, é importante deixar registrado para vocês que há um núcleo de saúde, onde o Dr. Mose, há 20 anos, faz um trabalho voluntário, todas as quintas-feiras, fazendo atendimento dessas mulheres. Então, há a coleta dos exames preventivos, há uma série de outras consultas realizadas por ele, tá? Para outras demandas dessas mulheres, e a partir dessas demandas, elas normalmente buscam o posto de saúde próximo da Vila Mimosa, que é o Hélio Pellegrino. E muitas dessas mulheres, para terem acesso a esse posto de saúde, colocam no seu cadastro que são moradoras da Vila Mimosa. Tá? Então, acho que isso aqui é uma informação importante. Outra trabalhadora sexual, Kátia, que tem 46 anos, informou que faz os seus exames ginecológicos e de mamografia periodicamente. Assim como ela, várias outras mulheres nos informaram que fazem seus exames rigorosamente, sobretudo os exames preventivos, exames de sangue, urina, fezes, sorologias, né, para o HIV e sífilis. Acerca da gravidez e em relação aos abortos, os casos relatados foram poucos. Apenas 2 mulheres disseram ter engravidado na Vila Mimosa. Uma optou por ter a criança, uma vez que a gravidez aconteceu por um cliente já ter com ela um relacionamento afetivo, tá? E a outra informou que fez um aborto usando o Citotec, comprado no camelódromo, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Bom, em relação à saúde mental, a maioria das mulheres, né, nos informaram que fazem uso de medicação para ansiedade e para depressão, mas não conseguem uma assistência especializada acompanhada com psicólogos, né, ou psiquiatras.
Acerca da pandemia de Covid-19, a maioria das mulheres informaram que foi um período muito difícil, dependeram da distribuição das cestas básicas, contaram ainda com auxílio emergencial e, assim que as vacinas foram disponibilizadas, buscaram a vacinação para si e seus familiares, e que, no mínimo, tomaram 3 doses das vacinas. Tá? Então, esse é um panorama geral do que a gente encontrou até agora, aplicando a perspectiva dos funcionamentos através dessa escuta apurada, né, e dos relatos dessas mulheres. Tá? Já me encaminhando agora para o final, eu acho que a gente consegue perceber claramente, né, que o estudo desse cenário da prostituição, sob a perspectiva das ciências humanas, sociais e da saúde coletiva, acaba nos permitindo, né, academicamente, de contribuir com uma produção de investigação que visa apresentar reflexões e diálogos que nos possibilitem encontrar consensos, né, sobre esses temas que são sensíveis à sociedade, né, sobretudo como as questões que envolvem as inúmeras formas de violência e que perpassam também pelos marcadores sociais dentro desses debates de gênero e identidade de gênero também. Raça, classe, divisão social do trabalho, direitos sexuais e reprodutivos e acesso aos serviços públicos de saúde, inclusive durante a pandemia de Covid-19. Dessa forma, a pesquisa também contribuirá para o preenchimento de uma lacuna atual sobre a temática e o objeto do estudo, né, do ponto de vista social, tá? Que também é extremamente relevante. As entrevistas realizadas até o momento já nos possibilitam descrever aí as condições que promovem ou restringem esses funcionamentos básicos, né, das mulheres trabalhadoras sexuais, e acabam nos possibilitando aplicar a perspectiva dos funcionamentos. E, a partir dela, elaborar aí um quadro onde a gente identifica as suas reais demandas, né, com a finalidade de apresentar as propostas de intervenção, que fará parte do 3º capítulo da tese, sugerindo ações, né, que colaborem para o fim das carências identificadas, cooperando assim, para as ações perpetradas pelo Estado em relação à atenção e cuidados em saúde, sobretudo ao que concerne as políticas públicas da saúde sexual e reprodutiva para as mulheres trabalhadoras sexuais da Vila Mimosa. Por fim, é isso. Obrigada. Muito obrigada, Alessandra. Eu queria passar, então, a gente pode deixar para depois fazer um debate entre nós e os nossos ouvintes, né? Mas eu vou passar agora a palavra, então, para a Martina Davidson, que vai apresentar o trabalho dela também. Martina, com você. Bom, bom dia a todos. Enfim, é um prazer estar aqui, muito mais porque acho que faz muito sentido, né, falar da perspectiva do funcionamentos e trazer para um dia que está pensando em filosofia, né, inclusive pessoas como eu que não são filósofas, né, aquela tradição do que é filosofia, né, essa formação, que também é uma ruptura, né, entre quem pode fazer filosofia e quem não pode, né. Então, queria agradecer imensamente a Maria Clara por ter feito esse convite. Realmente é um prazer estar aqui. Assim, quem já me ouviu falar antes não deve aguentar mais o fato de que eu sempre me apresento, né, de forma mais complexa, assim, né, quando eu vou falar, para justamente demarcar, eu acho, também essa ruptura, esse compromisso político com romper essa dualidade entre quem fala e aquilo que está sendo dito, né, para demonstrar que existe muito de mim também dentro do que eu penso, né, e do que eu produzo como teoria e como prática, né. Então, sou Martina Davidson, sou pessoa não binária, sou lésbica, sou anarquista, pesquiso animalidade, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, obviamente, a seguir. Para além disso, né, eu tenho um compromisso com a decolonialidade, por isso também é muito importante para mim estar aqui nesse encontro, né, com todos. E aí, quando eu pensei, assim, no que dizer, né, como dizer o que eu queria transmitir, né, eu pensei um pouco num livro que eu li há um tempo atrás que se chama Escute as Feras, né, que é um livro meio relato, meio diário, meio etnografia, que é escrito por uma antropóloga, né, Nastasia Martin, não sei exatamente como se pronuncia o primeiro nome, mas pelo que eu pesquisei é isso, que é um livro que traz uma série de reflexões narrativas da própria autora, né,
diante das experiências que ela viveu durante uma pesquisa de campo na península de Kamchatka, na Sibéria. Ela vai para a região para estudar mais profundamente os aspectos culturais e não culturais dos Evens, que é uma população originária da atual Rússia e Ucrânia. E o livro ele começa já trazendo uma série de questionamentos em si, né, acerca dos limites binários e duais dentro da antropologia e do mundo, né, como, por exemplo, pesquisadora e pesquisados, natureza e cultura, entre outros. Só que, principalmente, existe um evento que termina por ocupar a centralidade dessa obra, que é o encontro da autora com o urso. Nesse encontro, o urso termina por desfigurar o rosto da autora, da antropóloga, e deixa ela no limiar da morte. Aí ela é levada a um hospital soviético, depois a um hospital francês, onde passa uma recuperação muito longa e muito cruel e dolorosa também. E a partir daí que a Anastasia ela busca ressignificar o acidente, entender como esse acontecimento termina por, assim, abalando a visão dela sobre o mundo e sobre si. E aí eu acho que cabe até trazer a ideia de Vircano, né, de que ninguém vem sem um mundo. E nessa reflexão, a autora opta pela palavra encontro para definir a relação entre ela e o urso. Onde eu quero chegar com isso, né? Para não ser uma coisa simplesmente abstrata. Eu queria me focar justamente nessa concepção do encontro e também de algumas sensações que são compartilhadas pela Anastasia, né? Embora, obviamente, muito dolorida e arrasada diante dessa situação, a autora ela não transforma o urso em um monstro. Ela também não busca traçar tipo, um abismo entre ela e o urso, né, no que diz respeito aos seus lugares na sociedade. Ela, inclusive, diz, né, e aí eu cito, se afirmo, sou humana, digo que sou diferente dos animais. E essa visão não faz sentido. Não após esse encontro, não após ter vivido ao lado dos Evens durante tanto tempo. Essa estrutura, na qual toda a identidade passa por uma noção de diferença em que ser como se é depende de não ser outra coisa, essa visão na qual a gente hierarquiza vidas em nome de um normativo humano, não é capaz, obviamente, de contemplar nossas concepções de justiça, como a Clara disse na fala dela e como a Alessandra acho que complementou perfeitamente na fala que seguiu. Também não consegue contemplar as concepções de justiça de muitos humanos, culturas e existências que são subalternizadas e foram subalternizadas ao longo da história. Então, diante desse encontro, a protagonista ela não só retorna depois para a Sibéria, quando se recupera, como volta a se encontrar com os Evens e com um urso. E nesse retorno, ela recupera a palavra do idioma Even, né, médica, que designa basicamente aquelas pessoas que sobreviveram ao encontro com o urso e que se tornam, dali em diante, tanto urso quanto humano. Então, ela diz, eu me sinto uma mulher-urso ou um urso-mulher. E essa sensação de habitar um corpo e a existência outra, muitas vezes é marcada pelo incômodo desse encontro, porque revela como a vida de um eu pode ser transformada a partir do encontro radical com o outro. Um encontro que vai, obviamente, a partir através do qual, né, não se vão determinar limites, mas se constrói uma escuta apurada, uma observação sensível. E é nesse aspecto que eu gostaria de marcar, né, um pouco a conexão que eu estou tentando fazer aqui da perspectiva dos funcionamentos com essa obra, né? Uma perspectiva que não vai só buscar essa escuta sensível em relação ao que a modernidade colonial vai chamar de diferente, mas destrói a própria variedade e o funcionamentos enquanto elementos permissíveis de violência e de injustiça. Então, a perspectiva dos funcionamentos enquanto essa teoria de justiça decolonial, para mim, vai muito de encontro com as reflexões profundas que a Anastasia traz para a gente. Mas não só isso. Ela vai de encontro à ruptura das relações binárias e suplementares que estão presentes no pensamento colonial e hegemônico. Então, quando a perspectiva dos funcionamentos argumenta, e aqui eu cito diretamente Maria Clara Dias, que somos todos sistemas funcionais dinâmicos, flexíveis, que se transformam e se moldam numa tentativa de tentar se harmonizar melhor com o seu ambiente e alcançar a sua plena realização, ela revela a pretensão de quebrar padrões que têm promovido a exclusão, a perda de autoestima,
o sofrimento de muitos indivíduos que escapam à estrutura heteronormativa, racial, sociocultural e especista dominante. Então, se a gente retornar à noção do encontro da obra do Escute as Feras, a gente consegue ver que a protagonista ela busca refletir partindo, por exemplo, das representações culturais éveis do urso, em como uma narrativa universalizante das experiências são incapazes de se traduzir nas múltiplas realidades. Além disso, fica bem entendido, para mim, no livro, o quanto é complicada a narrativa linear e violenta que estabelece a animalidade enquanto um polo negativo ao longo da história. Mas por quê? Por que falar tudo isso, né? Por que falar sobre algo que nos parece tão distante como um encontro com um urso, né? Talvez eu deveria ter escrito alguma coisa sobre um encontro com uma capivara, não sei, ou com uma onça, para, de alguma forma, nos parecer um pouco mais próximo. Obviamente, não estou querendo buscar dizer aqui que a gente precisa ser dilacerado por um urso para refletir sobre determinadas questões, e nem quero romantizar essa situação. Mas eu estou buscando situar a perspectiva dos funcionamentos enquanto um arcabouço teórico, mas também prático, para a gente pensar numa justiça que inclua animais mais que humanos, sem destituir esses animais de agenciamento próprio. E mais que isso, né, talvez buscar mostrar como essa teoria de justiça decolonial se choca com tantas outras, através dessas fissuras sobre as falsas neutralidades, sobre a hierarquização moral das vidas, que muitas vezes alimentam, inclusive, uma narrativa vítima-vitimário, na qual o vitimário tende a ser parte de uma minoria política humana ou não. Além disso, né, a perspectiva dos funcionamentos enquanto uma teoria prática e decolonial, ela permite não só que a gente contemple moral e justamente os animais mais que humanos e o meio ambiente, mas permite que a gente faça isso sem esquecer da necessidade de entender que o dispositivo especista ele nunca privilegiou a espécie humana, entre aspas, como um todo, mas sim, obviamente, o resultado da distribuição hierárquica tem sido a localização dominante de um determinado modelo do humano com H maiúsculo, né, que é um homem branco, adulto, heterossexual, cisgênero, do norte global, capaz, neurotípico, em relação ao qual se distribui moral e hierarquicamente em múltiplas outras formas de pensar a justiça, as formas de vida e as existências que vão desviar desse normativo supostamente racional, e assim por diante, né? Só um adendo aqui, a gente está tomando o especismo, para quem não sabe o que é especismo, enquanto uma opressão estrutural, né, que o próprio Fábio Oliveira define como uma opressão estrutural em relação às vidas não humanas animais, né? Isso quer dizer que a perspectiva dos funcionamentos, ela está sugerindo para a gente um caminho, ela está sendo uma aposta interessante para a gente repensar nossa relação com a animalidade. Inclusive, se foi a própria ocidentalidade colonial branca que perpetuou esse binarismo natureza-humanidade, natureza-cultura, humanos não humanos, né? Isso permitiu o estabelecimento do especismo como uma forma de opressão. Então, a gente precisa pensar no combate ao especismo por intermédio de uma teoria de justiça decolonial. Fazer por uma teoria de justiça colonial não nos serve, seria como tentar apagar o fogo com uma chama. Então, o projeto colonial estabeleceu formas de poder que seguem até os dias de hoje, né, presentes através da racialização, da generificação, do capacitismo, do estabelecimento de epistemologias de uma epistemologia ocidental branca como única, e que continuam a ser reeditadas ao longo do tempo, né? Então, buscando, né, encerrar já essa minha breve fala, eu gostaria de retomar a visão acerca desses encontros, né? Assumindo que esses encontros também devem e podem ser conflituosos, que esses encontros eles não buscam pacificar, mas instigar a resistência com base na contracolonialidade que se materializa já nos nossos corpos, nas nossas culturas, nas nossas existências, né? E acho que fica bem marcado também pela fala da Alessandra, de como já está materializado tudo isso, né? Então, a perspectiva, ela permite para a gente aprender a ouvir muitas vozes, né? Animais, por exemplo, invisibilizadas, nos permite conversar com o rio, nos permite construir uma justiça a partir das fronteiras, né? Fazendo um diálogo com a Anzalua. Então, eu falo de um encontro meu, do meu eu animal, que é vulnerável,
e que é forte, com as múltiplas possibilidades que vão vir justamente de quebrar com as normas das teorias tão coloniais que seguem dominando a academia e outros espaços, né? Eu estou falando de um encontro que me permite pensar em políticas que incluam o afeto, né? Políticas afetivas animais, encontro ferramentas de produção de novos encontros, né? Encontros com base no reconhecimento da animalidade comum, assim, de destacar os funcionamentos inferiorizados moralmente ao longo da história, né? Eu falo de trazer e convocar também a raiva, a dor, o desespero, a tristeza diante desse mundo que gira em torno de uma concepção de justiça muito complicada, né? Eu falo de reivindicar nossas vulnerabilidades, seja enquanto ursos, né, ou seja enquanto humanos, para ampliar as possibilidades de alianças e apostas coletivas. Justamente para pensar em encontros que nos permitam configurar matilhas, manadas, né? Bem como túneis, tocas, cavernas, nas quais a gente se refugia juntos, né? Nas quais a gente vivencia o toque da pele, que a gente pense e escute os medos e as dores dos outros, né? Humanos ou não. E tem a ver com apostar em alianças que se tecem a partir da contra-hegemonia, de construir um encontro que justamente permita que a gente caminhe em direção, ou caminhar talvez não seja a palavra correta, mas que flua em direção a rede de redistribuição das vulnerabilidades, das subjetividades comuns ou não, que tenta ir ao encontro, né, de configurar outros encontros e outras relações para cuidar e ser cuidado, né? Em todas essas redes que elas vão nos capacitar, nos descompor, né? Talvez esse império dessa justiça colonial, uma das múltiplas justiças coloniais, né, teorias, sejam destruídas um pouco, né? Ou que sejam abaladas, pelo menos. O que fica evidente para mim é o excesso que existe dos nossos corpos, das nossas subalternidades, das nossas afetividades, das nossas raivas, que não podem ser totalmente controladas, né? Que não podem ser normativizadas. E a partir desses encontros, que são, para mim, insurreccionais, que a gente se compromete a construir alianças decoloniais, né? Que estão ferventes de raiva e de potência, para tornar as vidas de todas as minorias políticas, humanas ou não, mais habitáveis, mais melhores, né? Combatendo de frente a essa noção que a gente construiu ao redor do que é o ser que é merecedor de justiça e o que não é, né? Então, a perspectiva dos funcionamentos, para mim, é esse encontro, né? Essa possibilidade de fissura, mas uma possibilidade de fissura que não termina com a fissura, né? Mas que a fissura é só o começo para a construção de mundos de fato mais justos, inclusive para aquelas pessoas, seres, existências, humanas ou não, vivas ou não, que são merecedoras, sim, de moral e de justiça, e que muitas vezes são invisibilizadas, inclusive no que diz respeito, no que tange aos nossos afetos. É isso, muito obrigada. Passo a palavra de novo para a Clara. Muito obrigada, Martina. E agora a gente vai passar, então, a palavra para a Suane Soares, e depois, então, a gente fala entre nós um pouco mais, né? Suane, por favor. Gente, bom dia. Acho que a Clara caiu de novo. A conexão dela acho que está ruim mesmo. Eu vou tentar apresentar aqui rapidinho os slides, mas só um segundo. Deixa eu me atualizando. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Todo mundo consegue ver, tá certinho? Estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Beleza.
Bom, então, quero começar, né, me apresentando. Meu nome é Suane, eu sou sapatão, sou bioeticista e trabalho com o tema das lésbicas e dos direitos lésbicos e funcionamentos lésbicos, para entender, né, quais são as questões que fazem com que nós, lésbicas, tenhamos tantas privações nesse mundo heteropatriarcal, né? Tantas dificuldades de estar em sociedade, de se entender enquanto lésbicas, de existir enquanto lésbicas e de usufruir de direitos básicos, direitos simples e dos mais banais possíveis aos mais complexos, né? Eu vou falar especificamente hoje sobre dos produtos da minha tese de doutorado, que eu defendi em 2017, sob a orientação da Maria Clara Dias, que é justamente a compreensão, ou, né, uma primeira organização na minha carreira de longo processo, né, de estudar lésbicas, de uma série de funcionamentos que parecem fundamentais para que as lésbicas sejam usufruam, né, da condição mínima da existência. Então, basicamente, aqui a gente trouxe aqui, né, a questão dos direitos como um ponto fundamental, e aí direitos não num sentido estritamente do direito, como uma disciplina ou qualquer coisa do tipo, mas direitos dos mais variados, o direito enquanto cidadania ou enquanto possibilidade de existência, de ser, de existir no mundo, né? Estou tentando melhorar a luz aqui, porque a tela diminui muito a luminosidade quando apresenta o troço. Acho que assim melhorou. Bom, na minha tese eu estudei um grupo de mulheres que se reunia em redes sociais para trocas das mais diversas, né? Era um grupo que inicialmente ele surge como um espaço de acolhimento, mas também de flerte e formação de parcerias amorosas das mais variadas, ou afetivos sexuais, né? Entre mulheres, mas depois ele começa no dia a dia, cumprir uma função que era também uma função do acolhimento mesmo, né? De mulheres se acolhendo nas mais variadas situações. Então, sei lá, tive um problema no trabalho, meu direito fundamental a locomoção foi violado na medida em que o cara do ônibus me tratou mal porque eu era lésbica e me expulsou do veículo, por exemplo. Esse tipo de situação, na minha perspectiva, diz sobre uma série de direitos violados, né? E aí, para fazer esse estudo, eu comecei a pensar sobre a condição lésbica, né? Como é que as consequências da condição lésbica, o que é ser e existir enquanto lésbica, né? Essas imagens são imagens de livre divulgação que eu utilizei, que são imagens disponíveis no YouTube, sobre uma série de canais de lésbicas que tentam tratar sobre o que é ser e existir enquanto lésbica, né? Então, eu peguei as imagens para poder juntar. Na verdade, essa imagem aqui é de um dos primeiros casais lésbicos que conseguiram direito à terra, então, enquanto família, né, enquanto lésbicas. Então, isso também foi bem marcante. E aí, uma das questões que eu acho que são determinantes para a condição lésbica é justamente essa incapacidade das lésbicas de perceberem as violências sistêmicas às quais elas estão submetidas, porque a autocompreensão e a compreensão do mundo parte por um usufruto de conceitos, né? Por uma experiência de legitimação, que é, enquanto lésbica, a gente não desfruta dessa experiência em nenhum espaço. Então, isso fragmenta a nossa percepção do mundo e faz com que a gente precise estar o tempo inteiro existindo a partir de espaços de
de permissão de uma sociedade heteropatriarcal. Então, essas permissões, elas são sempre fragmentadas e elas são sempre possibilidades de apropriação. Na verdade, essas permissões são falsas permissões, porque elas são tentativas de apropriação. Então, uma condição lésbica é esse paradoxo de estar o tempo inteiro tentando existir enquanto lésbica e, ao mesmo tempo, ser apropriada enquanto lésbica. E aí, agora, eu vou falar um pouco sobre alguns dos funcionamentos que eu identifiquei ao longo da pesquisa, né, e que foram importantes na minha percepção para entender como eram as condições de vida das lésbicas. É importante frisar, né, que esse grupo de lésbicas que eu trabalhei foi um grupo específico do Rio de Janeiro. Existem outros, vários, né, que são de outros estados e nacionais, mas esse eu trabalhei era só do Rio de Janeiro. Então, vou trazer aqui alguns dos funcionamentos bem rapidinho, só para poder passar por todos e pensar um pouco, né, do que é ser lésbica nas periferias do Rio de Janeiro, principalmente. O direito zero, que eu chamei de direito zero, porque na tese eu escalonei 13 direitos, né, e aí eu acho que teria um que é anterior a todos esses, que é o direito à vida, que eu até comento, mas eu não coloquei ele tão complexamente como um direito, né, que é o direito de não ser assassinada e de não ser induzida ao suicídio a partir das opressões vividas, né, que a gente chama de lesbocídio, né, que é, inclusive, uma das pesquisas que a gente conduz, né, e que foi ideia idealizada e criada pela Mica, que está aqui, que nos acompanha e que é a nossa grande fonte de toda essa possibilidade de pesquisa, né. Aqui a gente tem, então, o primeiro deles, que foi o direito à liberdade, que é basicamente a possibilidade de traçar um plano de vida, de se apartar da dor, de existir, né? E aí a gente percebe que há uma demanda, então, pela liberdade a partir da disponibilização de abrigos, de acolhimento socioeducativo psicológico, de lidar com situações de violência por parte do Estado, né, que sejam, de fato, de garantia de dignidade em sociedade para as lésbicas, igualdade de direitos em relação ao resto da população nesse sentido. E aí pensando, né, de lésbicas que tiveram a sua liberdade e a sua autodeterminação e a sua autonomia corrompidas por quaisquer que sejam as vulnerabilidades às quais elas estejam expostas, né? Não só a questão da privação de liberdade em si, quando cometem algum ato infracional, mas também da própria existência enquanto cidadã que tem direito de ir e vir, né? De se autodeterminar das mais diversas formas. E aí a segurança, que diz também sobre uma integridade física e mental, que é algo bastante vulnerado em a maior parte das existências lésbicas, né? E diz também sobre a demanda, gera uma condição de possibilidade para que essa segurança aconteça, a demanda por combate à violência e à discriminação nos mais diversos sentidos, inclusive o próprio lesbocídio, né? Uma das coisas que eu fiz na tese foi listar esses funcionamentos e listar as condições de possibilidades ou as demandas que eles acarretam, né, para que eles sejam garantidos, que foi uma das formas pelas quais a maior parte das pessoas que usa a perspectiva dos funcionamentos decidiu utilizar também, por orientação, inclusive, da Maria Clara Dias, para organizar a forma de estruturar esses funcionamentos. Então, eu estou aqui trazendo os funcionamentos no slide e falando um pouco sobre as condições de possibilidade de cada um deles, né? Um terceiro, é óbvio que os funcionamentos são funcionamentos que se cruzam em muitos aspectos, mas é importante dizer que eles sejam categorizados como funcionamentos específicos para que haja uma atenção especial a cada uma das questões que eles englobam, porque ainda que elas estejam presentes em outros funcionamentos,
isso não quer dizer que elas não são fundamentais para um funcionamento específico e não para outro, né? Então, a questão da sociabilidade, que é muito importante, porque, de forma geral, o que ocorre é uma falta de espaços de sociabilidade, e a sociabilidade é uma forma de garantia de uma percepção e de uma liberdade, de uma autonomia e principalmente da autodeterminação. Então, na medida em que você frequenta espaços lésbicos em que várias pessoas existem ali enquanto lésbicas e que elas não são o tempo todo questionadas sobre a sua condição lésbica, então isso gera uma possibilidade de pensar na sociabilidade como esse espaço, né? Além, evidentemente, da construção de processos de garantia da sua existência por meio de expressões culturais, políticas, de entretenimento e assim por diante, né? A questão dos direitos sexuais e reprodutivos e dos direitos reprodutivos é bastante importante, é um pouco mais difundida, mas diz sobre, basicamente, entendermos que as lésbicas não são mulheres heterossexuais, elas não conseguem se reproduzir da mesma forma, então é necessário que a gente tenha a possibilidade de acessar essa garantia por direitos, né, de forma autônoma, tanto no sentido de garantir o respaldo para a união estável e o casamento, que está bem em discussão nesse momento, né? Mas também, para além disso, garantir que as lésbicas também não sejam categorizadas de forma extremamente pejorativa e degradante, como pedófilas, como perversas, como imorais, infanticidas e assim por diante. Porque isso tudo está diretamente relacionado com a deslegitimação da memória e da ancestralidade lésbica, na medida em que você não permite que uma lésbica adote uma criança e transmita a sua existência, a sua possibilidade de ser lésbica, né? A gente não precisa começar sempre do zero, né? E a gente não começa, na verdade, ainda que esse seja o objetivo. Bom, a questão do emprego, o objetivo do patriarcado, né? A questão do emprego diz sobre a capacidade de ter melhores condições trabalhistas, de ser reconhecida, de ter segurança no espaço de trabalho, entendendo que o emprego, né, e o trabalho são pontos fundamentais da dignidade humana em uma vida capitalista, né? Então, negar o direito ao emprego para uma lésbica é excluir ela da cidadania de uma forma muito complexa, né? E aí a gente tem, por exemplo, o trabalho recentemente defendido pela Dandara Pinheiro, em que ela faz uma análise sobre lésbicas, bofes, negras, na cidade do Rio de Janeiro, e a relação com o trabalho informal. E é bem interessante esse estudo da Dandara, porque ela percebe uma série de questões que envolvem o trabalho informal. Vou tentar adiantar um pouco mais agora, porque eu já estou um pouco avançando no tempo, já deu 14 minutos. A gente tem a questão da educação, né, da forma mais complexa que você pode pensar, né, os funcionamentos, a perspectiva dos funcionamentos e os próprios funcionamentos têm esse diferencial, né, de ser uma possibilidade da gente pensar questões fundamentais que são defendidas enquanto direitos humanos básicos de uma forma complexa para entender tudo que ela vai gerar de positivo naquele sistema funcional ou naquelas vidas específicas, né? Então, é importante também haver uma capacitação em direitos lésbicos e em direitos humanos, né? Isso está diretamente relacionado com a questão da educação, mas também da representatividade, para que haja um espaço de voz e de luta garantido socialmente, né? A saúde talvez seja o direito fundamental lésbico mais comentado e mais defendido, mas também um direito bastante esvaziado em sentido de pautas, né? Mas, basicamente, ela diz sobre uma possibilidade de usufruir dos direitos em saúde, de ter saneamento básico, de ter infraestrutura social, de ter
uma série de questões que garantem a autonomia habitacional em condições dignas e a autonomia ao próprio corpo em condições dignas para lésbicas nas periferias, nas favelas, nos mais diversos locais. E também, né, em todos os locais, na verdade. Bom, o transporte, né, que diz basicamente sobre o direito de ir e vir, mas diz também sobre a garantia de transportes coletivos seguros, práticos, de acesso e acessíveis, porque tudo isso interage diretamente com a existência lésbica, e por isso a gente precisa pensar, e para todas as mulheres, isso eu acho que é uma demanda que é bem importante, que é negligenciada sistematicamente, que é pensar nos horários, nos trajetos e nas formas como a integração entre os transportes na sociedade funcionam. Se você tem que sair de uma van para pegar um trem e essa van para num lugar deserto e escuro, você não vai fazer isso na madrugada, ou você vai fazer e vai estar se expondo, porque você tem que voltar para casa depois do trabalho. Então, é importante que o transporte seja entendido como esse lugar fundamental para as mulheres, porque não adianta a gente ter o direito de acesso à rua se a gente não pode usufruir desse direito, né? Eu não estou vendo todo mundo, tá, gente, porque eu estou projetando aqui, então eu não consigo ver, então não sei como é que está isso, mas eu já estou terminando. E aí o reconhecimento da pluralidade, que é fundamental, porque geralmente o que acontece é que as lésbicas bofes e as lésbicas negras indígenas, as lésbicas nas periferias, as lésbicas idosas, são sistematicamente excluídas desse conceito de lésbica, né, e sofrem muita lesbofobia, inclusive dentro dos espaços lésbicos. Então, se a gente não pensa políticas públicas para todas as lésbicas, a gente não está pensando políticas públicas de fato, né. E aí também tem a questão da gente pensar que a maior parte das lésbicas são mulheres cis, mas muitas não são, muitas são lésbicas e não são binárias, ou são mulheres trans e assim por diante, e essas também precisam ser acrescentadas e incluídas e contempladas, né, por todas as políticas. Porque, na verdade, o que acontece é que a gente não tem as políticas básicas garantidas para as lésbicas cis, e quando a gente vai pensar nas outras lésbicas, o que acontece é que elas também não têm essas políticas garantidas, e aí a gente percebe que é uma tentativa de migrar para buscar esses direitos em outros grupos. Então, muitas lésbicas acabam sendo atendidas, por exemplo, em ambulatórios de mulheres trans e assim por diante, mas há sempre uma dificuldade nesse atendimento porque são lésbicas, né? E aí são outras demandas, então a coisa fica muito fragmentada. E aí, já concluindo, né, que porque, eu botei 2 vezes, perdão, gente, perdão, é isso, errei aqui. Aqui era para eu ter trocado, porque tem Muito a visibilidade obrigada, Suane. Eu acho que e a nós existência. temos tempo. Bom, enfim, eu vou ler, então, vou deixar nessa página só para não confundir, mas, então, o 12º seria a visibilidade, que é a capacidade de se fazer ver e ouvir, né? E aí seria um investimento em políticas de reconhecimento e validação, como cotas e como uma série de eventos lúdicos e culturais de garantia de uma cultura lésbica, né? E a existência, que seria a mais básica de todas elas, que oh, meu Deus, contemplaria todas as demais, né? Que é uma demanda básica e fundamental do movimento de lésbicas desde a década de 70, que é justamente essa possibilidade de estar em sociedade e de ter todos esses outros direitos garantidos. Eu coloquei a existência como o 13º porque, apesar dela ser um conceito-chave e um conceito coringa, ela é representativa de uma história, de uma memória do movimento de lésbicas. Então, eu acho que é fundamental que ela seja colocada enquanto uma desses funcionamentos e dessas demandas. Bom, basicamente, existem muitas limitações, né, e muitas fragmentações na busca por esses direitos, mas, de fato, essa é a luta, né, não tem muito como ir além disso. Então, é isso, obrigada, e esse é meu contato. Muito obrigada, Suane.
E eu acho que nós temos bastante tempo para vocês colocarem questões ainda, e queria dizer que é muito importante, a Martina mencionou aqui o fato dela não ser filósofa, né, ou não ser filósofa no sentido tradicional, e aí eu acho que aqui ninguém é, né, nenhum de nós, e isso, na verdade, é que talvez faça a nossa grande diferença, né? Então, é uma bela homenagem ao Dia da Filosofia participar aqui de um encontro com mulheres que entendem a filosofia da forma como ela deve ser entendida, né? Como alguma coisa que veio aí para ajudar a gente a criar um mundo mais próximo daquele mundo que a gente gostaria de viver, né? Então, é um prazer enorme poder estar com vocês e poder abrir aqui esse espaço para as vozes dissidentes, né? Nós todas aqui fazemos parte de um grupo chamado Nós, Dissidências Feministas, né? E, e é essa ideia, a gente tentar falar do que a gente acha importante, mesmo que na filosofia isso não seja celebrado como importante, né? E mostrar o quanto a gente consegue produzir a partir desse espaço, né? Então, eu acho que a gente está aqui rompendo, né? Hoje eu recebi, inclusive, uma carta que me deixou muito feliz, uma carta da atual representante da CAPES na filosofia, uma grande amiga, Sinara Mara, né? E era uma carta em que ela criticava justamente o machismo na filosofia, o quanto é difícil o espaço, né? E aí ela aparece com siglas inacreditáveis, assim, de qual o percentual de mulheres que têm bolsa na filosofia, qual o percentual de mulheres que são professoras na filosofia e etc., né? E aí, conversando com ela, depois de ter lido o artigo, a gente ainda comentou, é incrível que hoje as jovens filósofas estejam vivendo a mesma coisa que nós vivemos há 20, 30 anos atrás, né? Ainda esse ambiente machista, onde a própria filosofia, ela já é um próprio empecilho a gente ser o que a gente gostaria de ser, porque os filósofos entendem a filosofia quase como um campo de batalha conceitual, né? Então, na verdade, os eventos filosóficos são eventos onde nós somos como gladiadoras, né? Tentando nos defender ou tentando lutar contra uma outra posição, quando na realidade aquilo que a gente gostaria é de que fôssemos juntos lutar a favor de alguma coisa em que nós acreditamos, né? E eu acho que esse é um devir nosso na filosofia, isso é o que a gente está trazendo de diferente para a filosofia, né? Essa percepção de fazer junto, a partir dos encontros, né, Martina? E eu acho que isso é muito importante, essa filosofia que a gente tem para ensinar aos filósofos, né? E abrindo, portanto, os espaços para jovens filósofas que queiram pensar de uma outra forma a própria filosofia, né? E é dentro desse espaço, então, que eu abro a discussão para vocês. E antes de abrir a discussão, mais uma vez, eu queria aqui dizer que existe uma carta de filósofos do mundo inteiro, filósofos do mundo inteiro, em apoio à Palestina, né? Quem tiver o interesse de assinar, eu posso passar para vocês. Eu queria aqui expressar claramente não só o meu apoio à Palestina, mas, sobretudo, a indignação ao modo como o mundo tem assistido o genocídio do povo palestino em silêncio, né? E como até mesmo as autoridades brasileiras, até o momento, não tomaram nenhuma atitude mais radical com relação a isso, com relação, não evidentemente aos judeus, mas ao Estado de Israel, né? Então, eu deixo aqui essa palavra, porque eu acho que a gente não pode perder a oportunidade, tudo que a gente pode fazer é muito pouco, mas a gente não pode perder nenhuma oportunidade, portanto, de fazer, né? Então, fica aqui, nesse Dia da Filosofia, o nosso apelo para que deixemos de ser cegos, deixemos de tapar os ouvidos e não escutar, né, o grito que há meses, né, que quase agora já está completando semanas, né, e um grito que há anos, há tantos anos, né, ecoa do povo palestino, um grito por solidariedade, agora um grito pela possibilidade mesmo de continuar existindo, né? Então eu abro a palavra para que vocês possam colocar o que vocês quiserem sobre as falas que foram feitas aqui. Nós temos uma
participante externa, e aí ela também está convidada a colocar qualquer comentário que ela queira. Acho que poderia ser em ordem, como foi, né? Começar pela Alessandra, então. Acho que fica bom, né? Então, mais uma vez, é um prazer realmente ouvi-las, né? É importante a gente pensar como trabalhos que, do ponto de vista social, parecem ser pequenos, né, podem trazer transformações muito significativas para esse mundo que a gente está vivendo e aquilo que a gente pensa enquanto mulheres, enquanto feministas decoloniais. E eu acho que é interessante, por exemplo, em relação ao trabalho da Suane, pensar para além da possibilidade de um grupo específico, né, de lésbica, porque entender que a gente tem outros grupos, né, o movimento lésbico negro, né, e pensar como é que as políticas públicas que atingem as mulheres, elas não são garantias reais, né? Na verdade, a todo tempo a gente está tentando fazer com que os nossos direitos fundamentais e básicos sejam respeitados. E isso vai aparecer, e assim eu percebi com tranquilidade em relação ao trabalho que a Suane fez e o meu, em relação, por exemplo, à saúde sexual e reprodutiva, né? Como é que vai se entrelaçar em relação às mulheres trabalhadoras sexuais na Vila Mimosa, esse acesso e essa garantia à sua saúde sexual e reprodutiva, e como é que isso também vai passar em relação às mulheres lésbicas. Então, para mim, isso é muito complicado, a gente desassociar esse diálogo. Não tem como desassociar, ele vai acabar afetando a todas nós. Então, eu acho que e mulheres, claro, pessoas também que podem gerar, né, que podem engravidar. Eu acho que a gente também não pode esquecer desse grupo de pessoas, que eu acho que é importante. Eu acho que não penso como pergunta, mas é mais como um espaço mesmo de reflexão sobre todas as questões que a gente acaba trazendo aqui, né, debatendo, e que, em certa medida, acaba se entrelaçando um trabalho com o outro, porque parece não conectar, mas acaba conectando quando eu ouço a Martina falando, né, dessa questão de como a gente se vê enquanto ser humano, e como a gente vê o que está ao redor da gente, né, em relação à natureza, em relação a ser humano ou não ser humano, sabe? Então, eu acho que é muito essa questão que me traz a pensar muitas questões que estão envolvendo atualmente em relação só para amarrar, né, em relação à violência do povo palestino. Também é fundamental deixar aqui registrado, né, eu como historiadora, né, me sinto extremamente consternada com todo o processo histórico que a população palestina vem sofrendo, sobretudo nos últimos 75 anos. Então, hoje, o que a gente está presenciando realmente é um grande genocídio e a ideia de extermínio de uma população, né, de um grupo. Então, realmente, eu quero deixar também registrado aqui que é necessário que todos e todes se manifestem em relação ao que está acontecendo, a grande violência, né, do Estado de Israel em relação, e eu não estou falando dos judeus, estou falando do Estado de Israel em relação à população palestina. Então, fica aqui também a minha indignação, né, e com a tentativa de fazer com que todos os olhares se remetam ao que está acontecendo. Tá? Então, eu acho que é basicamente isso. Obrigada. Suane, não sei se você quer falar para Não, responder. não. Ou, Ia só passar mesmo. bom, eu queria também super agradecer, assim, é sempre muito bom ouvir outras pessoas que estão, enfim, alinhadas com a gente, né? Acho que vem muito do que a Clara falou, né, também, desses encontros, e me lembrou
dialoga bastante com o funcionamento que a Suane trouxe, né, sobre poder habitar em um espaço sem precisar reafirmar, né, o mínimo, digamos assim. Então, acho que também tem a ver com isso, né, essa filosofia que a gente está pensando tem a ver com partir de uma base comum, de uma apostopolítica, né, para além de uma teoria que vai ficar na teoria, né, como muitas outras teorias de justiça por aí. E aí eu fico pensando, né, em várias coisas. Eu, há pouco tempo, comecei a ler o novo da Camila Sousa Villada, né, que é o que escreve o Parque das Irmãs Magníficas, em português, se eu não me engano, é assim, que se chama Tese sobre uma Domesticação. E aí ela é uma travesti, né, no livro, que, enfim, é uma atriz e tudo mais, ela vai narrando toda a trajetória dela, e tem um trecho muito específico que ela fala sobre o corpo animalizado, né, o corpo dela enquanto um corpo animalizado e que por isso, né, passível de uma domesticação ou não, né. E eu acho que aí interliga também bastante com o tema da Alessandra, né, sobre, enfim, o que significa, eu acho que de todos nós aqui, né, o que significa falar a partir ou através ou para, né, ou com minorias políticas, né, subalternizadas ao longo da história. Significa falar também sobre esse processo de animalização, que é um processo, obviamente, como um recurso colonial de inferiorização moral e política, que a perspectiva dos funcionamentos acho que muito fortemente consegue trazer, assim, né, para a questão. E aí, para somar também, né, enfim, a questão que a gente está falando sobre a Palestina e, né, em múltiplos outros países e situações que estão enfim, sofrendo esse genocídio imenso, colonial, enfim, terrível. Falar, então, como uma pessoa judia, né, que eu acho que é importante também demarcar isso, a necessidade, né, que a gente sempre diz, se faz o mesmo discurso para a animalidade, né, porque, na verdade, os animais não conseguem falar, né, na verdade, então, por isso e, na verdade, eu acho que tem muito mais a ver com quem está disposto a escutar do que com falar ou não falar, né, e eu acho que no caso da Palestina é basicamente isso, né, não são vozes inaudíveis, são culturas, pessoas, estados que decidem não ouvir, né, então, nesse sentido, acho que demarcar essa necessidade de agenciar, né, de permitir o agenciamento dessas vozes, dessas existências que sempre falaram e que, obviamente, são silenciadas ao longo do tempo, de formas muito violentas, né, ao longo, enfim, de muitos anos, né, estamos falando de décadas. Então, acho que queria somar minha voz nesse sentido e agradecer mais uma vez, assim, por esse espaço e pelas trocas que, enfim, podem vir daqui também. Eu queria fazer perguntas. Primeiro, para a Clara, eu queria aproveitar, Clara, que a gente está num espaço para falar sobre filosofia e decolonialidade, e mulheres e feminismo e tudo mais, para te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que você tem 200 respostas para ela, mas que você pode ver que se encaixa mais com a temática do nosso evento, que eu queria entender um pouco como é que você percebe a questão da perspectiva dos funcionamentos enquanto uma teoria decolonial crítica a um padrão de racionalidade para os concernidos, pensando na questão em que a gente está falando sobre outras possibilidades de autodeterminação que estão para além da racionalidade, mas que são, de alguma forma, análogas a ela e desrespeitadas enquanto tal. Então, se você não... Eu acho que dialoga um pouco isso com essa última fala da Martina, né? Se você não está disposto a ouvir a língua que o outro ser, o outro universo fala, como é que você né, consegue contemplar aquela demanda. E aí eu queria, Clara, que você tentasse, com toda a sua erudição, trazer isso para a questão da racionalidade, entendeu?
porque eu acho que tem esse dilema, né, do quanto a racionalidade é um lugar, né? Você quer responder ou quer que eu faça todas as perguntas? Vou fazer uma para cada um. Tá. Outra coisa que eu acho que seria legal falar, né, para a Alessandra, eu fiquei pensando, Alessandra, na questão das mulheres terem que dizer que moram na Vila Mimosa para terem acesso à saúde. E aí eu queria que você pensasse, para além do acesso ao funcionamento da saúde, quais outros funcionamentos elas estão usufruindo na medida em que elas se colocam enquanto moradoras da Vila Mimosa? O que que as moradoras da Vila Mimosa são permitidas de acessar enquanto funcionamento, né? O que é esse funcionamento, ser moradora da Vila Mimosa? Porque até onde eu entendo também é um lugar de estigma, né? Então, como é que é isso enquanto um funcionamento? E Martina, eu fiquei pensando muito sobre a mulher urso, e fiquei pensando sobre a questão da destruição dos habitats, da destruição da natureza associada à questão da destruição das mulheres, né? E como é que você percebe isso na sua perspectiva, né? No seu estudo? E quais são os funcionamentos que estão correlacionando essa destruição barra preservação da mulher urso do urso da mulher nesse processo de mulher urso, né? Acho que seriam mais ou menos essas as perguntas, porque, enfim, essa final da Martina, eu acho que estou tentando relacionar, então, só para sintetizar melhor, as destruições das existências e das condições de possibilidade de existir, principalmente para uma existência que está nesse ponto de fronteira, né, como você colocou aí, Anzaldúa. Bom, vocês querem... Claro, ficou mudo o microfone. Vocês querem começar comigo ou com qual? Esses aí são os múltiplos trabalhos da gente, né? A gente tem que ficar atendendo porta, fazendo tudo o tempo todo, mas... Bom, Suane, eu acho o seguinte, na verdade, esse conceito de racionalidade, ele foi cunhado há muito tempo atrás, na verdade, na filosofia, desde dos filósofos clássicos já se falava de racionalidade, e ele parece ter sido cunhado já desde sempre com o objetivo de separar grupos, né? Os que têm voz e os que não têm voz, os que são irracionais, né? E nos dias atuais a gente vê claramente isso, né? São as pessoas que a gente considera os doentes mentais, né? Que são aqueles que são os irracionais, os loucos, né? Então, todas as vezes que o ser humano ele fugia do script, né? Ele fugia do que se esperava que ele performasse, ele era considerado irracional, né? E eu acho que sempre me causa um espanto absurdo que a filosofia ela tenha sustentado essa forma de opressão durante todos esses séculos, né? Porque é evidentemente uma opressão enorme no momento em que a gente chega, inclusive, para uma coletividade inteira, como os povos indígenas, e diz, eles não são racionais. Sabe? E com isso a gente desqualifica qualquer demanda, qualquer coisa que venha do lado deles, quer dizer, então a gente pega povos e pessoas com todo um saber milenar e a gente simplesmente coloca à margem e diz que aquilo não vale porque aquelas pessoas não são racionais, né? Então eu acho que todo o processo, o me perceber, porque eu sei que não foi isso que você quis dizer, mas assim, com a sua pergunta, mas é muito comum quando eu me proponho, né, a falar de decolonialidade, de uma perspectiva decolonial, já ocorreu das pessoas dizerem, você não pode falar disso, porque você é uma mulher branca, né?
não falam, mas pensam também, heterossexual, quer dizer, está em todos os grupos possíveis de dominação, né? E o que me deixa assim um pouco perplexa é que me parece que o carro-chefe da decolonialidade é a crítica a isso, é a crítica do paradigma hegemônico, e essa crítica ao paradigma hegemônico é também o berço da perspectiva dos funcionamentos, antes mesmo de eu ter escutado pela primeira vez falar de decolonialidade, né? Já era desde o início uma crítica a esse paradigma que coloca quase tudo à margem, né? Quase tudo passa a não importar. Então, o que importa? Por que a gente faz ética, filosofia política? Para quem? Para esses que estão no poder? Eles não precisam da gente. Eles controlam o mundo só, né? Então, na verdade, eu acho que abrir, inclusive, pensar as questões que nos importam sobre esse ponto de vista me parece muito importante. Por isso que eu costumo dizer, por exemplo, quando eu falo que eu trabalho com a questão de aprimoramento humano, eu insisto em fazer a ressalva de que, para mim, um aprimoramento humano é, antes de mais nada, um retorno aos saberes ancestrais, né? Porque isso vai nos levar muito mais próximo de tudo aquilo que a gente acredita, né? Quer dizer, então, há toda uma forma de saber que se perdeu e que ela representava uma forma do ser humano estar no mundo muito mais propícia, muito mais conivente com os nossos ideais e com os nossos valores, né? E eu acho que a gente abrir essas portas, né, criar novamente esses elos a outras formas de estar no mundo que foram consideradas não racionais, é a forma mais adequada de nós florescermos hoje em dia, né? Então, eu acho que é nesse sentido que eu diria que a escuta desses lugares, ela não é uma escuta que ela claro que ela foi construída visando o florescimento dessas outras vozes, mas ela não tem a menor dúvida que ela é uma escuta que nos enriquece, né? Ela é uma escuta que nos enriquece e nos torna seres mais nos permitem o nosso próprio florescimento, né, por assim dizer, né? Eu costumo, inclusive, sempre falar, e a Martina lembrou a questão do capacitismo, né? A Alessandra também, quando falou na questão da autodescrição, falou sobre isso, né? O termo pessoas com deficiências, que é um termo que eu acho que, embora seja politicamente correto ou considerado, me parece horrível, porque eu não conheço nenhuma pessoa que não tenha deficiência, então me parece um termo assim meio esdrúxulo, né? É, mais uma vez, um termo criado para hierarquizar quais são as deficiências que nós podemos comportar dentro do nosso status quo e quais as que nós não podemos. Mas todas as vezes que a gente fala, por exemplo, de inclusão de pessoas com deficiência num sistema educacional comum, eu sempre defendo que, na verdade, essas crianças estão aí, ou essas pessoas estão aí, sobretudo para tornar as crianças que são ditas como não sendo deficientes, crianças melhores, né? Quer dizer, para promover o florescimento dessas crianças, porque é esse contato com a diferença, com os que falam de um outro lugar, que vai permitir com que nós nos tornemos seres humanos melhores. Da mesma maneira que é o encontro com o urso, né? É o encontro com o rio, que vai também fazer com que nós percebamos. Vamos aguardar um pouquinho, né? Eu acho que caiu. Eu estou caindo toda hora, né? Eu não sei quando foi que eu caí, mas assim, a última coisa. Você estava falando do encontro, que o encontro é o que a gente percebe. E aí eu não sei. Para mim, para não perceber. Na verdade, é isso, né? Quer dizer, eu falei que é a partir desses encontros que a gente se torna melhor e que torna a chance de interagir de uma forma mais propícia com o nosso entorno e no mundo em que a gente vive. E eu não sei se era exatamente isso que você tinha perguntado, né, sobre a racionalidade, né? Quer dizer, mas é isso, eu sempre temo muito esses termos, tanto racionalidade quanto liberdade, né? Porque me parece que são dois grandes bastiões
dos dominadores, e são termos que todas as vezes que a gente pergunta o que a gente quer que eles se, porque são termos com os quais nós estamos familiarizados e nós temos uma tradição de idolatria esses termos. Nós sempre queremos interpretá-los positivamente, mas se a gente para pensar esses termos, eles quase sempre têm uma interpretação muito ruim por detrás. Né? Quer dizer, então, assim, eu costumo, é claro, no caso da liberdade, de fato, optar pelo termo autodeterminação, porque a autodeterminação, inclusive, fala sobre o direito à autodeterminação dos povos e etc., que fala de uma outra coisa, e fala de uma outra forma, inclusive, de organização, porque no momento que a gente fala de autodeterminação, e a gente pode falar de autodeterminação de um povo, a gente já sai da questão das sociedades contemporâneas individualistas, onde a liberdade é sempre pensada sobre o prisma do indivíduo, né? Então, eu acho que, assim, pensar a liberdade, a gente tem que pensar como é que a gente vai preencher esse conteúdo, para que a gente não esteja, mais uma vez, endossando o pacote colonial, né? Pensando que a liberdade, na verdade, ela é só uma palavra que respalda o poder de dominação de quem já domina, né? Sônia, não sei se eu respondi, não sei se os outros agora querem responder. Eu vou direto, então? Ela está ali meio parada, meio pensando. Acho que ela está pensando em tudo. Está desligada. Não, acho que sim, acho que vai. Eu estou só ajeitando aqui outro negócio, que eu estou com 2 telas. Acho que pode ir. Tá, então, é muito interessante a pergunta que a Suane me faz, né? Em relação às mulheres dizerem que moram na Vila Mimosa para poder ter acesso ao mínimo de assistência à saúde, né? E como esse morar na Vila Mimosa possibilita que elas tenham esse acesso no posto de saúde que, em tese, elas não poderiam usar, né? Porque elas, normalmente, você tem um registro do SUS, e aí você sempre é registrada próximo do seu local de moradia, né? Então, elas acabam anulando o seu local de moradia para dizer que moram na Vila Mimosa para conseguirem ter o acesso. E aí você me perguntou em relação a essas mulheres que dizem que moram, né? O fato de morar, o que garante a elas os seus funcionamentos básicos, né? Que elas não teriam fora do território da Vila Mimosa. E aí eu vou te dar 2 exemplos que elas deixaram muito claros. Assistência social. A Vila Mimosa conta com uma assistente social que é filha de uma das proprietárias mais antigas, né, de casa na Vila Mimosa, e ela teve essa percepção da necessidade de se especializar para poder buscar, né, em locais onde essas mulheres não teriam acesso, conhecimento e formação. Inclusive, as mulheres na Vila Mimosa, a partir da assistência social, tiveram acesso a cursos profissionalizantes voltados para a questão da produção costureira, né? Como modelistas, como costureiras, outros tipos de serviços que a assistência social acaba ofertando para elas em relação a essa capacitação profissional, tá? Em relação também a cursos que elas podem fazer em relação à construção civil, tá? Ao ofertamento de cursos de eletricista, inclusive cursos de pedreira. Eu acho que isso é bem interessante, que a assistência social acaba possibilitando para essas mulheres dentro daquele espaço, tá? Também cursos de cabeleireiro, cursos voltados para a questão da estética. Então, a assistência social acaba fazendo a promoção desses cursos para esse grupo de mulheres específicos. Tá? Outra questão também que elas acabam tendo garantido, né, o seu funcionamento básico garantido dentro do espaço da Vila Mimosa é a questão assistência a serviços de justiça. Então, por exemplo, está para haver na Vila Mimosa, ainda esse ano, uma ação da justiça itinerante
com ônibus itinerantes que vai possibilitar que essas mulheres tenham acesso, por exemplo, à retirada de novas documentações, como a maioria delas são oriundas da Baixada Fluminense, que sofreram no início do ano, né, com as fortes chuvas, inundamentos, e acabaram perdendo parte das suas documentações, ou suas documentações e as documentações de seus filhos. A Justiça Itinerante vai fazer uma ação dentro da Vila Mimosa com um ônibus itinerante para essas demandas de documentação, para testes de paternidade, para ações de garantia de pensão alimentícia. Então, é esse tipo de funcionamento que elas acabam encontrando dentro da Vila Mimosa com uma certa facilidade, né, que fora desse local, desse espaço, elas não conseguiriam, ou seria muito mais difícil, porque muitas delas, claro, não dizem nos locais onde elas vão buscar assistência que elas são prostitutas, são mulheres, né, trabalhadoras sexuais na Vila Mimosa. É importante salientar que, para além das mulheres trabalhadoras sexuais, né, há uma gama de outras pessoas que trabalham e tiram da Vila Mimosa o seu sustento. Tá? Então, há serviços como, por exemplo, serviços de alimentação, serviços de lavanderia, serviços de vendas de roupas, de serviços de beleza. Então, assim, há uma gama de pessoas que, para além das trabalhadoras sexuais, que é o foco da minha pesquisa, acabam, em certa medida, também se beneficiando dessa assistência social e também dessa assistência jurídica, que, por vezes, teriam uma barreira muito maior fora desse espaço. Não sei se consegui responder, Suane. Acho que eu posso falar também. Mas eu acho que todo mundo conseguiu responder, assim, pelo menos pelo que eu consigo ouvir, né? Eu gostei muito, assim, da sua pergunta, Sônia, porque eu acho que ela, né, ou a resposta dela ou ela mesma, assim, resume um pouco também o pensamento que está muito presente, assim, no livro, né? Quando ela fala, né, urso-mulher, mulher-urso, né? Eu acho que, para mim, ali ela sela uma ruptura com esse pacto colonial binário, né, que tem essa distribuição de corpos nesses pares, né, suplementares binários no mundo, né, natureza, cultura, mulher-homem, né, animal, humano e assim por diante, que são pares, obviamente, que têm uma simetria também vertical, além de horizontal. Então, eu acho que quando ela faz essa ruptura com esse pacto colonial binário, porque ela reafirma, eu acho, quando ela diz mulher, urso, urso, mulher, ela reafirma o lugar comum do outro, né, que é habitado tanto por ela quanto pelo animal, né, pelo urso em si. Então, eu acho que ela reconhece que determinadas formas de opressão operam sobre o urso e sobre a mulher, né, que ela o que ela, enfim, se reconhece a partir daquele momento enquanto sendo, né. Que eu acho que tem a ver com essa própria percepção que a tecnologia colonial binária ela proporciona, que é essa divisão, né, entre as vidas vivíveis, as vidas que devem florescer, que devem ser protegidas, e as vidas matáveis, né, que inclusive são as vidas loucas, as vidas animais, as vidas racializadas, as vidas das mulheres e de dissidências de sexo e gênero e assim adiante. E eu acho que ela sela essa relação, assim, de ruptura com essa, enfim, talvez de assumir a própria animalidade, né, enquanto um lugar de resistência e válida. Eu acho que ela solidifica ainda mais isso quando ela fala sobre as vidas demonizáveis, ou que podem ser passíveis de monstruosidade, né, e as vidas heróicas. Porque, de alguma forma, a narrativa que a gente esperaria é que ela colocasse o urso enquanto um monstro, né? Pô, me atacou, me dilacerou. E colocasse, por exemplo, os médicos, as enfermeiras naqueles hospitais enquanto vidas heróicas. E eu acho que ela faz justamente o inverso. Ela coloca os médicos enquanto violentos e cruéis. O processo de recuperação dela é mais cruel e violento que o encontro com o urso. Então, eu acho que aí ela sela esse pacto, né, de dizer, precisamos romper com essa estrutura binária colonial
que está me separando do urso e me colocando perto dessas pessoas que, na verdade, me sinto muito mais distante do que do urso, né? Então, eu acho que, assim, não sei, não vou dizer que é o objetivo dela na obra, porque eu não sei, de fato, se é o objetivo dela na obra, mas eu acho que, de alguma forma, ela consegue fazer isso, sabe? E é com base nisso que eu sinto que a sua pergunta, ela, de fato, consegue fazer um resumo muito importante, assim, do que, para mim, significou esse livro, né? Desse compromisso mesmo, de assumir a animalidade, não necessariamente enquanto um ponto de bestialização, né, e de monstruosidade, mas a animalidade enquanto um ponto de opressão e de sujeição ao longo do tempo, né, que obviamente não aparece na cultura Even, por exemplo, demarcando mais uma vez aí como é uma visão colonial, aqui coloca, né, o animal enquanto inferior moral, politicamente, né. Andira, você gostaria de, Andiara, né? Você gostaria de colocar alguma questão, de falar alguma coisa? Sinta-se totalmente à vontade para isso, tá? Se não quiser, não precisa. Olá, bom dia. Meu nome é Andiara Letícia. Eu sou de Caxias, no Maranhão. Fiz meu mestrado em filosofia na Federal do Piauí, que é em Teresina. E agora eu estou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fazendo doutorado em Direito. Minha graduação é em Direito, meu mestrado é em Filosofia e o doutorado em Direito. Voltei, né? E eu já tinha visto a Martina fazendo uma palestra na semana passada, assim como a professora Maria Clara, me apaixonei pela palestra, fiquei muito emocionada. E aí, quando eu vi, né, o cartaz de divulgação desse evento, eu não posso perder, tenho que assistir. Mas a pesquisa da Martina, na primeira palestra, eu já estava pensando assim, nossa, mas como conversa com a minha? Porque eu estou querendo trabalhar ecofeminismo animalista. Inclusive, eu fui para o evento já me questionando, e uma das discussões que saiu também no evento, né, a questão é antiespecista ou é animalista? Né? Porque o animalista tem uma conotação tão pejorativa, vamos dizer assim, na sociedade, e eu senti que eu saí do evento muito mais tranquila, pensando, não, a animalidade ela tem que ser reconfigurada, né, revista, e aí mais tranquila, porque o tema é ecofeminismo animalista, então já do tema eu já estava me sentindo bem, vamos dizer assim, estigmatizada, né? E aí, então, quando ela falou de transfeminismo, eu estava imaginando, mas o ecofeminismo animalista que eu estou querendo trabalhar é mais ou menos nessa perspectiva, não coloca especificamente, né, a questão das pessoas trans, queer, né, queer, que até na palestra também ela fez a diferença, mas é isso, né? E aí hoje também, falando de animalidade, falando do livro, assim, a minha perspectiva dá para agregar, dá para juntar, dá para trabalhar em conjunto, enfim, evoluir. E aí eu estou me sentindo bem mais feliz, porque eu ainda não tinha visto dessas formas aqui, né, desde que eu cheguei. Na verdade, não tem muito tempo que eu cheguei. Eu cheguei em agosto, aqui no Rio, sem conhecer ninguém e tal, né? Mas já estou conseguindo me encontrar, é isso. Só deixar essa perspectiva. Que bom, olha, muito bem-vinda, e a Martina dá aula, né? É uma coisa que eu descobri lá na Abrasco, sabe, Suane, que é importante a gente dizer onde a gente é encontrável, porque, na verdade, é isso, a gente precisa ajudar as pessoas que querem seguir esse caminho, né? Então, a Suane, a partir de março, provavelmente, vocês encontram na Unicamp, assim, disposta a orientar teses e etc. E Martina está na UFRJ, né, como professora substituta, mas vai continuar um tempo, né, Martina? Então, para você poder acompanhar os cursos dela e tudo mais, acho que vale a pena, né, para você se sentir já desde já acompanhada, tá? Vou ficar de olho. Gente, eu queria agradecer a todos a participação, foi muito bom poder contar com vocês aqui, e queria também dar os meus votos agora para que a Argentina
deslanche democraticamente nas eleições, né? Eu sei que está sendo um momento muito difícil, né? A gente sabe o que é isso, porque a gente passou sobre isso e por isso e a gente viu o pesadelo acabar. Vamos torcer para que os argentinos também possam viver esse momento de fim de uma ameaça, né? No próximo final de semana, né? E se ninguém mais, não sei se vocês querem se despedir também, ou se ninguém mais quiser se despedir, a gente fecha por aqui. Mas eu deixo para vocês saber se vocês querem dar um tchau geral. Não? Então tá, gente. Então, mais Só uma vez. avisar que eu vou baixar o vídeo e vou botar disponível no YouTube, no canal do NIS. Tá Então, ótimo. se alguém quiser compartilhar depois, vai ficar lá. Tá ótimo. E eu passo também, se você pegando o link, eu passo também para a rede de filósofas latino-americanas, né? Então tá, gente. Então, muito obrigado mais uma vez e boa semana para vocês. Tchau. Beijos. Eu que agradeço, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigada. Até a próxima. Obrigada.